Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pedir licença ao nosso Pai Celestial para a gente fazer a nossa prece de abertura e assim nós vamos melhorando a nossa sintonia para melhor aproveitar a leitura de hoje e também o nosso passe. Então vamos agradecendo ao nosso Pai Celestial por a oportunidade dessa existência, por todos os recursos materiais e espirituais que o nosso Pai permite a gente usufruir nessa encarnação para que a gente possa evoluir, fazer a nossa reforma íntima. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, por seus ensinamentos, por essa doutrina de amor que mostra para a gente, ilumina o caminho a gente seguir, né? Tentando colocar em prática os seus ensinamentos para que a gente possa ser feliz. Agradecemos a presença dos bons espíritos em nossas vidas, todo o amparo que nos intui nas nossas boas decisões, que traz orientações para a gente. Então, que a gente possa estar sempre com uma boa sintonia, com bom sentimento, para que a gente tenha sempre o amparo desses bons irmãos em nossos caminhos. Que Deus assim o permita, que assim seja, graças a Deus. A leitura da nossa preleção de hoje é uma passagem que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título Bem-aventurados os Misericordiosos. Esse título é uma das bem-aventuranças, né? Que são 8 bem-aventuranças, que certa vez Jesus no Sermão do Monte trouxe essas 8 diretrizes, nesses caminhos para que a gente possa seguir. Para a gente conseguir ser feliz, a gente precisa trilhar esses caminhos, colocar em prática essas orientações. Então, ele trouxe ali aquele conforto, aquela esperança para todos aqueles deserdados que estavam ali à sua volta, que eram muitos, né? Essa mensagem de esperança e de felicidade, né? Levantando o ânimo daqueles que estavam ali de cabeça baixa, sem um fio de esperança para qualquer coisa. Esse capítulo, gente, se não é o maior, é um dos maiores. Acredito que seja pela a dificuldade que temos de perdoar, porque o perdão é muito difícil. Para nós, ele ainda é um processo muito lento, temos muitas dificuldades, né? Mas esse capítulo é rico, riquíssimo, suas orientações. Cada texto aqui traz uma mensagem belíssima para a gente estudar, tentar colocar em prática para a gente viver em paz. O subtítulo da nossa leitura de hoje é Perdoai para que Deus vos perdoe. Os itens é o de 1 ao 4. No item 1, essa passagem está fundamentada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. E segundo Mateus, Jesus disse assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ou seja, então feliz, né, é aquele que age de misericórdia para com o seu próximo, porque ele também irá alcançar a misericórdia. E a gente sabe que a misericórdia, né, trata-se do perdão, a gente agir com misericórdia para as faltas, para as dificuldades das outras pessoas. Porque nós queremos sempre ser desculpados e entendidos, mas quando a coisa parte em nosso sentido, quando alguém faz alguma coisa para nós, isso é bem mais complicado. Então, para que Deus nos perdoe, é necessário que a gente também perdoe, né, o nosso próximo. E no item 2, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 a 15, segundo Mateus, Jesus disse assim: Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Quer dizer que Deus só perdoa se a gente Deus só nos perdoa se a gente perdoar? Olhando assim de uma forma grosseira parece uma barganha, mas não é. Porque como é que Deus vai conseguir nos perdoar se nós estamos com os nossos corações cheios de ódio?
para que a nossa vontade, o nosso pedido, o nosso desejo chegue até Deus, é necessário que nós estejamos numa boa sintonia, numa sintonia elevada, que venha proporcionar essa nossa vontade ter uma força imensa para que chegue lá, e só o sentimento de bem, de amor é que faz essa projeção, né? Então, para que Deus nos perdoe, é necessário nós estarmos com os nossos corações limpos, é necessário que nós perdoemos, né, as ofensas sofridas, né? E por quê? Porque a partir do momento em que a gente perdoa, nós estamos livres, leves, em paz, felizes, um sentimento bom. Porque o verdadeiro perdão tira aquele negócio ruim, aquele sentimento ruim de dentro da gente, né? E isso favorece as condições necessárias, né? A sintonia necessária para que o nosso pedido de socorro chegue até a Deus. E no item 3, também no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22, segundo Mateus, Jesus disse assim: se teu irmão pecar contra ti, vai corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, primeiramente, Jesus fala assim, ó, vai lá e tenta resolver. Quietinho, só vocês dois, não precisa mostrar para ninguém, para que aquilo seja resolvido com o melhor sentimento possível, não querendo se aparecer para alguém. Então chama aquela pessoa e tenta resolver aquilo. Se a gente conseguir se acertar, né, nós estamos criando a partir dali uma sintonia que nós vamos caminhar juntos, um desejando o bem um para o outro o resto das nossas vidas. E depois ele nos orienta na questão de quantas vezes a gente perdoar, quando Pedro faz essa pergunta: devemos perdoar até 7 vezes? E ele fala, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É claro que esse número não significa absolutamente nada, né? Isso aqui é só uma simbologia, porque Jesus está dizendo aqui, olha, perdoa quantas vezes for necessário. Tantas vezes o teu irmão faça algo contra ti, você vai lá e perdoa. Por quê? Porque o perdão primeiramente é pra gente. Nós entendemos errado, né, a questão do perdão. A gente pensa, acredito que já melhoramos um pouquinho, mas ainda temos o pensamento de que perdoar parece um gesto de fraqueza, de ser menor do que o outro. E pelo contrário, só quem perdoa é quem é grande, porque é forte e valente, né? Corajoso o suficiente para perdoar uma ofensa, para se curvar o nosso orgulho, né? Porque é o nosso orgulho que impede a gente de perdoar, né? E não esquecendo, né, que todos nós temos as nossas dificuldades, e quando a gente perdoa, a gente tira aquele peso, aquele fardo pesado das costas, aquele sentimento ruim, que a gente fica naquela sintonia, naquele monodeísmo, que só lembra daquelas palavras que foram ditas, do acontecimento em si. Olhamos para aquela pessoa, só enxergamos nela coisa ruim, só aquela lembrança. Tiramos dela qualquer oportunidade dela evoluir na vida, através desse sentimento ruim, que é o sentimento de ódio, de rancor, né? Seja qual for o nome de mágoa que a gente der a isso, mas se for ruim, é porque a gente não perdoou de verdade. Precisamos perdoar de verdade, deixar os nossos corações limpos, para que a gente tenha a paz, a tranquilidade em nossas mentes. E aí o Kardec traz pra gente, né? Ele começa falando assim, que a misericórdia é o complemento da mansuetude, ou seja,
o coração, a alma misericordiosa, ela é mansa, ela é branda, ela é pacificadora, ela é contrária ao sentimento de ódio, ela é amor, ela é caridade, ela quer o bem, ela faz o bem, ela dá oportunidade, ela enxerga a dificuldade dos outros, ela fica feliz em ver o outro crescendo, né? E isso é uma característica das almas grandes. Enquanto aquelas pessoas que têm dificuldade para perdoar, a característica de suas inferioridades, né, é guardar o rancor, o ódio, a mágoa, esse ressentimento que fica, que não sai da nossa cabeça o tempo todo, nos fazendo mal, como se a gente fosse escravo daquele sentimento. E na realidade nos tornamos sim escravos, porque não conseguimos libertar-nos dele, né? E aí Kardec segue dizendo para a gente que infeliz daquele que diz eu jamais perdoo. Porque se a gente alimentar esse pensamento e essa conduta, nós iremos passar quanto tempo de nossas existências, quantas encarnações, parados, só carregando esse sentimento de ódio, sem perdoar, esquecendo que aquela pessoa que cometeu uma falta contra nós, ela tem as mesmas dificuldades que a gente. Ela tem o mesmo direito, as mesmas oportunidades de perdão, assim como a gente quer o perdão das outras pessoas e o perdão de Deus. Então as nossas fraquezas, nossas dificuldades não são diferentes. Precisamos ter empatia por as pessoas e dar para ela, fazer para ela exatamente aquilo que a gente deseja para a gente. Não esquecendo que dentro de tudo isso tem uma lei de causa e efeito, que vai refletir mais cedo ou mais tarde a questão de não querer perdoar. Por isso que Jesus orienta, vai lá, tenta, primeiro conversa, tenta se arrumar com ele, né? Quebra essa sintonia, alguém precisa parar com isso, dar o primeiro passo. E geralmente a gente bate naquele degrau que fala assim, mas não foi eu que comecei, será que não? Será que se a gente parar para observar e avaliar lá de uma forma bem profunda, a gente percebe que sim, que a gente pode ter dado início a tudo isso. E que perdoar não está se rebaixando, está te mostrando a grandeza daquela alma, daquele ser. E aí o Kardec fala para a gente que existem dois tipos de perdão. O perdão da boca para fora e o perdão do coração. O perdão da boca para fora é aquele em que a gente perdoa por achar que somos maiores do que aquela outra pessoa e perdoa naquele sentido que humilha, né? Somos bons, por isso que eu estou te perdoando. Tem aquele perdão também em que a gente perdoa, mas impõe condições. Ou aquele perdão que a gente fala, eu perdoo, mas eu não quero mais o meu caminho, não quero ver eu aqui e ele lá, né? Esse não é o perdão. Isso é um ciclo vicioso que vai ficar por quanto tempo se a gente não der o primeiro passo? Aí a gente para também naquele ponto em que fala assim, mas se eu perdoar e ele não me perdoar, o perdão é uma coisa íntima de cada um. O perdão, para quem perdoa, é a libertação daquele sentimento ruim. Então que cada um faça a sua parte. Se a outra pessoa não perdoar, em um momento ela vai perceber o mal que ela está fazendo a ela mesma e também vai perdoar. E aí o segundo ponto, quando ele fala da segunda maneira de perdoar, é aquele perdão que vem do coração. É aquele que a gente perdoa por caridade, por amor. Que a gente estende a mão àquela pessoa que nos ofendeu, se ela precisar, ela estiver em dificuldade, com todo carinho, com toda boa vontade. A gente fica feliz de vê-la crescendo junto, de vê-la evoluindo, isso nos traz alegria. Então esse é o perdão verdadeiro e é esse perdão que Jesus nos orienta a gente colocar em prática. Então que tenhamos força e coragem, né, a lutar a cada dia para não guardar ressentimentos nenhum dentro de nós. Que Deus nos abençoe.
vamos fazer as nossas vibrações. Então, nesse momento, vamos pensar naquela pessoa em que a gente tem um sentimento ruim por ela, a gente tem dificuldade de convivência e guardamos lembranças que não são boas. Então vamos vibrar e vamos lutar, ter força e coragem e vontade de tirar dentro da gente esse sentimento e desejar o melhor para essas pessoas, que elas sejam felizes de verdade. De verdade. Vamos vibrar por todos aqueles que estão na rua, nas ruas, nos presídios, asilos, orfanatos, abrigos, entre tantas outras instituições, né, que trabalham voltada ao acolhimento, ao amparo do ser humano. Vamos vibrar pelos nossos parentes, familiares, né, amigos encarnados e desencarnados, com o desejo de que todos estejam bem. Vibremos pelo Centro Espírita da Consolação, com o desejo de que aquela casa se mantenha aberta, acolhendo todos aqueles que chegam com todo amor e carinho. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, porque nós necessitamos de vibrações de amor e de misericórdia do nosso Pai. E vamos deixar uma vibração em aberto para que seja direcionado em todos aqueles locais onde haja ódio e desarmonia. Nesse momento, vamos pensar naquela pessoa que a gente gostaria muito que ela recebesse o benefício do passe de onde quer que ele esteja, que ele chegue até ela. E agora também vamos tomar o nosso passe com o nosso desejo de que faça bem ao nosso espírito e nos fortifique fisicamente também. E assim a gente encerra a nossa preleção de hoje, agradecendo ao Pai por essa oportunidade, esse aprendizado, desejando o auxílio dos bons espíritos para nos ajudar a gente a colocar em prática. E assim, é com muita gratidão, Pai, que a gente encerra, esperançosos de que tenhamos uma próxima vez, se assim o Senhor permitir. Que assim seja.